Bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai falar sobre um assunto profundo, extremamente intenso e, vamos ser sinceros, muitas vezes muito mal compreendido pelas pessoas. O nosso objetivo aqui é explorar e desvendar a estrutura emocional do transtorno de personalidade borderline. É fundamental a gente ir além da superfície e tentar entender de verdade o que acontece na mente de quem vivencia essa realidade todos os dias. Então, bora mergulhar nisso? Para começar do jeito certo, presta atenção nessa frase. O borderline não é exagero, não é frescura, é intensidade. Essa citação valida demais aquela percepção externa que a gente tem sobre o transtorno. Mas ela também já chega desmontando aquele estigma terrível, sabe? Aquela ideia de que é só falta de controle ou que a pessoa está fazendo um teatro. O ponto crucial aqui, logo de cara, é entender que a gente está lidando com uma experiência humana genuína, que é avassaladora e que precisa, antes de qualquer julgamento nosso, de muita compreensão. O nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente vai passar por entender o borderline, depois examinar as raízes da instabilidade, decodificar a mecânica inconsciente, observar os reflexos disso na vida adulta e, por fim, apontar os caminhos para a autocura. Parte 1. Entendendo o borderline. O volume no máximo. Olha só, essa é uma definição que muda tudo. O transtorno de personalidade borderline é, na verdade, uma forma de funcionamento emocional marcada por uma intensidade extrema nos sentimentos, nos vínculos que a pessoa cria e nas reações dela. A maior lição aqui é que isso não é um defeito de comportamento, tá? É um estilo único de funcionamento emocional, onde absolutamente cada experiência interna é vivida com o volume no talo. É como se o botão de volume das emoções ficasse travado no máximo. E, pensa bem, viver com as emoções nesse nível de decibéis 24 horas por dia acaba sendo exaustivo e desgastante demais para a mente. Parte 2. Raízes da instabilidade. O chão frágil. Ninguém acorda um dia com um transtorno, né? Geralmente ele não nasce de um evento único e isolado. Pelo contrário, a história costuma começar lá atrás, na infância. Primeiro, o que acontece é que as emoções da criança acabam sendo ignoradas, invalidadas, ou ela recebe respostas totalmente imprevisíveis dos cuidadores. Isso cria uma falha enorme na regulação emocional, porque a criança simplesmente não aprende a entender ou a acalmar o que ela está sentindo. O resultado? Ela começa a carregar uma sensação persistente de que tem algo de errado com ela. E é isso que acaba criando uma base emocional incrivelmente frágil. E o impacto acumulado de tudo isso ao longo do tempo resulta naquilo que a gente pode chamar de falta de um chão interno. Quando as suas experiências emocionais são cronicamente invalidadas lá na base, isso tem um efeito psicológico devastador ao longo prazo. É literalmente como você tentar construir uma casa gigante sem fazer o alicerce. Qualquer vento um pouquinho mais forte parece que vai derrubar tudo. Por quê? Porque falta aquela estabilidade interna que a gente precisa para navegar pelas pauladas que o mundo apresenta, sabe? Parte 3. A mecânica inconsciente. A divisão. O sofrimento não acontece só ali na superfície, naquilo que a pessoa tem consciência. Existem feridas no inconsciente que estão ali, constantemente ativas, latejando. A gente está falando de um medo absurdamente intenso de abandono, um sentimento profundo de vazio, como se faltasse um pedaço, e uma dificuldade tremenda de manter uma identidade estável. Esses sentimentos ficam ali borbulhando o tempo inteiro. Aí quando qualquer coisinha no presente esbarra nessas feridas que não estão curadas, a reação que sobe é implacavelmente forte. E para dar conta de toda essa intensidade, o cérebro tem que criar defesas, né? Uma das principais defesas é a divisão, que é aquele famoso pensamento de tudo ou nada. De um lado, ou a pessoa ou a situação é totalmente boa e incrível, rola aquela idealização, ou de repente, num piscar de olhos, vira totalmente ruim numa desvalorização absoluta. É muito importante você entender que isso não é a pessoa tentando ser manipuladora ou ruim de propósito, tá? É só a incapacidade de uma mente que já está tão sobrecarregada de conseguir integrar emoções opostas ao mesmo tempo. O cérebro ali simplesmente não consegue processar a ideia de que alguém pode ter falhas e ainda assim ser digno de amor. Parte 4. Reflexos na vida adulta. A montanha-russa emocional. Na vida adulta, esses padrões começam a aparecer de forma muito clara. Sabe aquele apego super rápido no relacionamento? Ele vem junto com um pavor desesperador da perda. E isso muitas vezes faz a pessoa ficar testando o parceiro ou parceira inconscientemente, como se fosse uma verificação de segurança, para ver se o outro vai embora. Além disso, pequenas mudanças de humor nos outros afetam essa pessoa demais. No trabalho rola uma inconstância, uma sensação eterna de não pertencer àquele lugar. A própria identidade muda muito. E o pior, depois que passa a tempestade e as reações intensas acontecem, vêm os ciclos dolorosos de culpa e de vergonha. Vamos trazer isso para um exemplo bem prático de gatilho. Imagina uma simples mensagem de texto que demora um pouco a ser respondida.
Para muita gente, é só um contratempo bobo, a pessoa estava ocupada. Mas aqui, esse atraso é a faísca que ativa instantaneamente uma avalanche de ansiedade, insegurança e um medo avassalador. É um exemplo perfeito de como um gatilho que parece minúsculo causa uma reação inconsciente massiva. É muito, muito difícil para a pessoa gerenciar e segurar a onda ali no calor da emoção. Gente, esse ponto aqui é vital. Essas pessoas não querem sofrer. É uma tentativa de lidar com a dor interna. Bater nessa tecla da empatia é absolutamente essencial na nossa exploração. A gente não está falando de gente que acorda e pensa, vou fazer isso de propósito. Não são escolhas calculadas. O que a gente está vendo são tentativas desesperadas da mente de conseguir lidar com uma angústia que é tão gigantesca que simplesmente transborda nesses padrões instáveis e reações extremas. Parte 5. Caminhos para a autocura. É hora de reconstruir o chão. A grande virada de chave, o ponto onde as coisas começam a mudar, é a conscientização. É o processo de começar a perceber os próprios padrões, conseguir mapear os gatilhos e questionar as reações na hora que elas vêm. Isso vai abrindo um espaço na mente para a consciência atuar. E olha, eu não vou mentir, não é um processo fácil. Exige uma coragem absurda de olhar para dentro e encarar umas dores muito profundas. Mas se questionar do tipo, espera, por que essa reação foi tão forte? Ou o que exatamente doeu em mim agora? É o primeiro passo e o mais decisivo para uma mudança real na vida da pessoa. Na prática, como isso funciona? São 4 passos fundamentais. Primeiro, aprender a dar nome aos bois, ou seja, nomear as emoções com exatidão, saber o que você está sentindo. Segundo, identificar quais situações específicas são as minas terrestres, os seus gatilhos. Terceiro, e esse é um baita desafio, conseguir criar uma pausa. É respirar e observar antes de explodir ou reagir no impulso. E quarto, desenvolver a autocompaixão, parando de se chicotear mentalmente e trocando a culpa por compreensão. Vale super a pena lembrar que essas práticas diárias são cruciais sim, mas de jeito nenhum elas substituem a terapia e o acompanhamento de um profissional de saúde, tá? Eles são aliados indispensáveis nessa jornada. Pois é uma transformação que exige um esforço diário e contínuo, mas é o que permite que aquela dor rasgada dê espaço, finalmente, para um entendimento profundo. Queria agradecer muito a companhia de vocês nessa nossa análise de hoje. Continuem sempre buscando entender a mente humana e eu vou deixar vocês com essa provocação. O que muda quando a gente finalmente passa a ver além do rótulo e passa a entender a dor verdadeira que existe ali por baixo? Até a próxima!